Bom, ficou muito claro que começou a gravar, né? Tô- tô- É, hoje aqui a gente teve um treinamento que eu fiz para comunicação clara, né? E, e assertividade. E aí um dos pontos que eu falei também, que eu lembrei do nosso webinar, que é bem assim, o quanto linguagem prolixa e como a gente não sendo claro, a gente às vezes pode até estar sendo agressivo e fazendo discriminação. Quando a gente não é claro, né, no que a gente vai falar, no que a gente está comunicando. E como isso tem riscos, né? Eu já estava aquecendo lá o pessoal para isso também. Olá, pessoal que chegou. Vou dar mais 2 minutinhos só, e aí a gente já começa também a nossa conversa. Lembrando que aqui o nosso webinar, esse aqui vai ser o nosso primeiro, vai ser o lançamento dessa iniciativa aqui, Pact Insights, que mensalmente nós vamos fazer uma roda de conversa com pessoas que a gente admira do mercado e admiramos não só na parte, né, profissional, mas também pessoas que a gente admira como pessoas. Então, muito feliz assim por a gente estar iniciando com o Bru e com a Mari. E no próximo mês vai ser a Alana, que está aqui também. A Alana, que é Head de Comunidade da Legal Insights. Então, nossos webinars vão ser dividido, tanto temas PACT quanto temas Legal Insights, que obviamente vão conversar entre si. E aí a gente vai gravar e disponibilizar essa conversa, que, enfim, conhecimento nunca é demais, tanto para a nossa comunidade quanto para as redes, né? E, bom, eu acho que a gente já pode começar. Acho que já tá uma hora boa. Bom, primeiramente, gente, muito boa tarde. Obrigada por estarem aqui, por terem separado um tempinho para estarem aqui com a gente, para a gente conversar um pouco sobre esse tema que parece que está sempre em junho, que ninguém nunca mais fala, né? Só uma coisa aqui e outra ali, quase sempre para vender coisas, né? Botando arco-íris em produtos para vender, mas na verdade o tema sobre o orgulho é muito mais do que uma data especial ou um mês especial, né? Isso é um tema que a gente tem que levar todos os dias, não só na nossa vida pessoal, mas também nos nossos departamentos jurídicos e em todas as instâncias das empresas, né? E para isso, para a gente conversar sobre isso, como que a gente não pode não apenas concentrar as nossas ações em junho, mas também todo ano, com ações efetivas e também quais são os riscos da gente não implementar essas ações. Eu convidei aqui o Bruno Ferreira e a Marina Dyron, que são pessoas que admiro demais e, primeiramente, agradeço vocês dois aqui abertamente por estarem com a gente no nosso primeiro webinar Bate-Papo Pact Insights. E, bom, se vocês quiserem dar um oi, assim, em geral, para o pessoal ver a carinha de vocês. Perfeito, vou começar por aqui. Primeiro, agradecer, Paty, pelo convite. Super animado de estar aqui para conversar com vocês hoje. Eu vou me apresentar brevemente, mas como você falou que essa é uma ação que vai ficar gravada também, eu vou aproveitar para fazer uma prática de fazer a minha autodescrição, que a gente não sabe, né, se eventualmente alguma pessoa que talvez não esteja, não vá, enfim, assistir, vai só ouvir, ou que precisa por uma questão de acessibilidade mesmo, por ser uma pessoa com deficiência visual. Então, eu sou uma pessoa branca, de cabelos pretos, eu estou usando um headphone branco, um óculos. Eu sempre uso lente, gente. Acho que essa é a primeira vez que eu estou fazendo alguma ação de óculos, mas essa seca de São Paulo, meus olhos estão completamente ressecados.
Mas voltando, né? Sou uma pessoa branca, tenho cabelos pretos e curtos, estou usando óculos, um headphone branco, uma camisa bege e um casaquinho. E é isso. Eu vou deixar a Mari também dar sua boa tarde antes da gente se apresentar mais formalmente, porque senão vou passar à frente. Ei, gente, boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, Paty. É bem legal estar aqui. Acho que esses momentos dessas conversas são, acho que os momentos que eu mais gosto assim, do meu trabalho. Então, muito legal estar aqui com vocês mesmo. Como o Bruno fez, também vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou a Marina Dairel. Eu sou uma mulher branca, cis, dos cabelos cacheados e loiros um pouquinho abaixo da altura do ombro. Tenho os olhos castanhos, estou usando uma blusa de manga até quase o cotovelo marrom e um headset, né, preto. E o meu fundo tá embaçado, então não dá pra ver nada. E é isso, vou fazer que nem o Bruno, a gente vai aí de acordo com o que você manda. Bom, seguindo também vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, cis, de cabelos, sou morena, mais iluminada, um pouco loira. Tô com uma camiseta branca e um lencinho preto e branco e com brincos brancos. Bom, vou começar apresentando vocês e já engatando em algumas perguntas para a gente conversar. Primeiramente, vou apresentar o Bruno, esse que, assim, vocês já devem ter ouvido falar dos dois, mas vou apresentar de qualquer maneira. O Bruno, ele é um profissional, né, que ele une tanto a comunicação estratégica quanto o propósito social numa formação acadêmica que vem muito do direito, mas que, como ele diz, ele não está atuando nisso, mas querendo ou não, ele traz isso no dia a dia dele. Hoje ele atua na Blend Edu, com projetos de diversidade e inclusão, e lidera a rede It Gets Better Brasil. Além disso, ele é produtor de uma websérie, né? Conversas que inspiram muito, muito legal. E também, do que eu falei de direito, ele é pós-graduado em direito homoafetivo e de gênero, né? O que fortalece ainda mais essa atuação com políticas institucionais de equidade. Bom, Bruno, a gente sabe, né, que a gente veio aqui, você me conversou comigo falando assim, vamos falar sobre compliance antidiscriminatório. Eu adorei, porque saiu um pouco daquela nuvem sobre como que podemos ser mais, promover a diversidade e inclusão. Não, compliance antidiscriminatório super é um tema que a gente não vê muito por aí sendo abordado e que é realmente um diferencial. A gente sabe, né, que o compliance antidiscriminatório é, em essência, essa tentativa, né, de institucionalizar os valores de equidade dentro das organizações. Mas como que você vê assim essa norma formal de compliance que vem muito dos escritórios jurídicos e também dos departamentos jurídicos e de compliance e essas culturas organizacionais, mas que essas normas muitas vezes reproduzem, né, vieses e preconceitos de forma velada ou estrutural. Então, se você puder compartilhar para a gente assim, o que seria esse compliance antidiscriminatório e como fazer com que ele não reproduza esses vieses e preconceitos de forma velada, né? É isso aí, Paty. Só aí trazendo um pouquinho mais de informação para o pessoal também. Eu falo que eu larguei o direito, mas o direito nunca me largou, né? E aí, que é isso, né? Eu passei 6 anos na faculdade de Direito, eu fiz Direito na Universidade Federal Fluminense, depois fiz uma pós-graduação, e no começo da minha carreira eu olhava bastante para o direito, mas quanto mais eu olhava para a comunicação e impacto social, mais eu queria trabalhar com isso. Mas, quando eu comecei a estudar mais sobre compliance discriminatório, foi como se eu achasse um tema assim que se comunique com essas duas frentes. Então, realmente é um tema que me convoca muito, é um tema que eu escrevi em um capítulo no livro Diversidade, Inclusão e Suas Dimensões, a terceira edição, que inclusive a Mari também tem um capítulo nesse livro. Então aí deixa aí a sugestão para vocês já conhecerem. E aí tudo que a gente vai conversar hoje aqui acho que vai ser um pouco à luz assim do que eu produzi nesse material. E acho que quando eu sugeri falar sobre compliance antidiscriminatória em junho, né, em junho assim, que a nossa primeira conversa foi em junho, foi exatamente porque o direito ele tem sido um grande garantidor da dignidade, né, de pessoas LGBTQIA+, aqui no Brasil, né? A gente tem um contexto que a gente não tem tantas conquistas garantidas a nível de legislação a Congresso Nacional, esse tipo de coisa.
Então, o direito, principalmente aí através da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem sido assim uma porta, sei lá, um respiro de alívio para a gente garantir algumas conquistas e ter garantias mesmo, né? Institucionais, até em nível do trabalho. Então, acho que tudo isso aí se comunica nessa minha vontade de falar sobre esse assunto. Mas aí, direcionando já mais objetivamente para essa pergunta, o compliance antidiscriminatório, não sei se todas as pessoas têm ciência exatamente do que é. Então, brevemente, eu vou só lembrar que ele é esse conjunto de práticas, políticas e mecanismos institucionais que vão garantir que uma organização esteja em conformidade com as normas, leis e tratados nacionais e internacionais que vão proteger a discriminação e os direitos humanos em si. Então, a gente está acostumado a falar sobre compliance como respeitar as normas. E quando a gente fala sobre compliance antidiscriminatório, é respeitar as normas para garantir que nenhuma pessoa seja discriminada. Mas também, falar de compliance discriminatória, a gente lembrar que a gente não está falando só sobre evitar processos, evitar ali, ter que pagar uma multa, ter que entrar, enfim, responder um processo na justiça, esse tipo de coisa que é muito importante, né? Afinal de contas, nenhuma empresa quer ter que enfrentar esses passivos jurídicos, esse tipo de coisa, mas também é sobre garantir, né, a dignidade das pessoas trabalhadoras que estão ali, garantir uma cultura mais inclusiva. Então, de certa forma, o compliance discriminatório vai surgir como essa ferramenta, essa resposta, assim, acho que é isso, essa resposta a uma demanda que é ao mesmo tempo ética, jurídica e de governança para garantir os direitos que vão observar ali para antidiscriminação, para os direitos garantidos das pessoas trabalhadoras como um todo, quando a gente fala sobre diversidade, equidade, inclusão, mas sobre todas as pessoas trabalhadoras, né? Isso, claro, que tem um fundamento teórico ali na teoria dos stakeholders, que vai falar que uma empresa ela não pode olhar só para o lucro, né? Então, uma empresa é mais do que uma máquina para gerar lucros para os seus acionistas, mas é, na verdade, uma organização que ela tem que ter responsabilidades que vão olhar internamente e externamente. Então, o compliance discriminatório surge, surge nesse contexto de uma teoria que vai é, expandir o que se entende por empresa e que vai levar a gente a pensar. Nossa, eu estou tentando resgatar a sua pergunta agora, porque eu sei que eu fiz um grande, Não, mas eu assim fiz que é assim, legal, você já deu um fiz uma panorama, grande assim. ponte, uma grande ponte. Mas a minha ideia, assim, eu acho que é a minha principal teoria, assim, é trazer o compliance discriminatório como essa evolução natural de tudo que a gente vem aprendendo e estudando sobre governança. Acho que realmente é entender o compliance como um avanço na forma como as empresas se relacionam com o mundo e como você colocou, né, nesse mundo que ele ainda tem desigualdades estruturais muito acentuadas. A gente chega dentro das organizações, né? Eu sempre falo que as organizações são um microcosmo da realidade. Então, se a gente vive em um mundo que ele é LGBTfóbico, sexista, racista, capacitista, a gente vai entrar nas organizações e essas tensões estruturais elas vão estar ali. O compliance discriminatório tenta oferecer uma ferramenta para que a gente acentue, para que a gente reduza essas tensões e acentue a equidade. Vamos falar assim, porque no final do dia, essa tensão, né? Eu lembro que você citou a tensão, né? Essa tensão entre a gente tem uma cultura que muitas vezes não é inclusiva e normas legais que falam de inclusão que têm que ser respeitadas. Essa tensão ela está dada assim. E aí e aí acho que inclusive esse é um dos grandes pontos fortes que a gente vai conversar hoje com a Mari aqui, a gente vê como outras equipes, outros times podem trabalhar junto com o jurídico para garantir que as normas do compliance discriminatório não sejam só o que a gente chamaria, né, igual a gente fala da letra morta da lei, esse tipo de coisa, mas que realmente vão estar ali dentro da organização de forma viva. Acho que espero ter respondido, Paty. Se não respondeu, você pode pontuar, mas A como gente eu ia vai começar a conversar falar do mais. tema, então fechou, então tá ótimo. Sim, basicamente, na verdade, assim, seria.
colocar, tudo bem, o compliance antidiscriminatório não é relativamente apenas uma política, né, que a gente vai replicar nas empresas, mas sim o como que a gente vai aplicar, como se fosse uma atuação mais ativa e não passiva a partir do que acontece, né? Então, ativamente, a gente está lutando contra esses vieses sexistas, LGBTfóbicos e assim por diante. E aí, nisso, o gancho vem, né? Porque muitas empresas acabam adotando essas ações muito por causa da reputação, né? E por isso eu convidei Mari aqui para conversar com a gente. Porque a gente sabe que a reputação quase sempre é um dos ativos mais valiosos para qualquer empresa, né? Sem reputação, não adianta nada ter um compliance super estruturado, não ter ações, trabalhistas ou quaisquer que sejam, sem a reputação boa, né? Sem ser um bom lugar para trabalhar e também um bom lugar de falar assim, ok, aqui eu posso ser inteiramente eu, né? Falando, agora apresentando um pouco a Mari ela é uma das vozes mais atuantes hoje em dia, quando o assunto é diversidade, equidade e inclusão no ambiente corporativo. Ela é jornalista de formação, como eu, uhul, jornalistas unidas. Ela começou, né, cobrindo a diversidade e inclusão no Estadão, e hoje ela lidera a própria consultoria Amadá, fala assim, né, Maria? Eu acho, Madá mesmo, que tem o foco de preparar empresas para o futuro do trabalho e talvez o presente do trabalho, né, com propósito, inclusão e governança, ou seja, como que a gente pode colocar todas essas ações em prática também para movimentar essa cultura. Além disso, ela é professora da pós-graduação da PUC Campinas, onde ela leciona sobre marca e reputação corporativa. Além disso, tem formação em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. Ou seja, uma grande estudiosa também, não só atuante no dia a dia. Bom, Mari, quando a gente, né, o Bru falou sobre compliance antidiscriminatório e sobre essa adoção das políticas internas como parte desse processo. Mas na sua experiência, né, o que você está vendo no dia a dia e também na academia? Como essa ausência de práticas efetivas de diversidade e inclusão, elas estão se transformando em risco real, ou seja, aquelas empresas que se falam super aderentes a essas iniciativas, mas que no final do dia não estão. Como que isso está se transformando em um risco real para a reputação dessas marcas e como que o jurídico, o departamento jurídico de compliance, eles podem e devem ser um aliados estratégicos nessa prevenção. Muitas vezes a gente pensa que é só o marketing, né? O marketing, a comunicação interna, mas como o jurídico também pode ser um bom aliado nisso? E como você vê no dia a dia se essas ações estão sendo tomadas, e quais são os passos que você considera importantes que as empresas precisam tomar hoje? Perfeito, Paty. Acho que assim como o Bruno falou que a fala dele, né, bebeu muito do artigo que ele escreveu para esse livro, que a gente é coautor juntos, a minha fala também vai beber muito do meu tema, que é justamente esse, de pensar a reputação das marcas a partir de diversidade, equidade e inclusão, que acaba sendo uma junção um pouco do que eu faço aí que você falou, né? Hoje eu sou consultora de diversidade, equidade, inclusão e comunicação, mas eu tenho um background todo de comunicação ali, né, de muitos anos trabalhando em redação, no corporativo, enfim, e tentando mesclar um pouco disso tudo, assim. E aí, o que que a gente pensa, né, nessa pergunta sua, o que que a gente tem, assim, dentro do mercado? A gente tem um caminho mais estratégico, que é o melhor caminho para se construir diversidade, que a gente vê mais raro, infelizmente, mas que seria o ideal, assim, que é você pensar a diversidade como uma estratégia, você construir essa estratégia, e a partir dessa estratégia construída, você trabalha outros pontos. Então, você vai trabalhar a questão da reputação, você vai trabalhar a questão da imagem, você vai começar a comunicar isso para fora da empresa. E quando a gente fala para fora da empresa, a gente está falando de três stakeholders básicos ali, né? Que é público consumidor, então quem compra da sua empresa, né, seu produto ou seu serviço, a galera que é talento, então ou quem já trabalha para sua empresa, ou quem quer trabalhar, né, quem você quer recrutar um dia. E quando a gente fala de mercado, então investidores, bolsa, tudo isso. Então a gente precisa comunicar para essas pessoas.
O problema é que muitas empresas fazem o caminho contrário. Então, elas começam comunicando coisas que, obviamente, elas não têm, e aí elas vão querer construir enquanto elas estão comunicando. Ou não, ou elas só vão querer comunicar e não vão construir nada. Tem um exemplo que eu gosto de trazer muito, daqui a pouco a empresa vai até descobrir que empresa que é, porque eu, obviamente, não vou citar nomes, mas. Uma vez eu estava fazendo há muito tempo. Eu estava fazendo a minha transição de carreira de comunicação para a diversidade e eu participei de um processo seletivo. Fui chamada para um processo seletivo de uma empresa e aí passei em várias fases e aí chegou ali no que eu acho que era a última fase e eu fui para uma sabatina assim com um dos fundadores da empresa, a pessoa que era chefe de RH e uma pessoa que seria um par meu ali se eu fosse contratada. E aí chegou nesse momento da conversa, eles fizeram todas as perguntas que eles tinham para fazer e eles me perguntaram: Ah, você quer fazer alguma pergunta? E eu já estava muito na época, assim, diversidade já era um valor super inegociável para mim. Então, eu já trabalhava cobrindo esse assunto no jornal, então eu sabia muito bem o que tinha no mercado, assim, o que era possível de ter, né? Sabia para onde eu queria ir. Então, eu comecei a fazer perguntas. Falei, eu vi, né, antes da entrevista, eu olhei o site deles e aí lá na uma das abas principais, assim, de institucional, tinha a parte da visão, missão, valores. E tinha lá que uma das missões deles era, dos valores deles era diversidade. E aí tinha um banco, que eu suponho que seja um banco de imagem, assim, de pessoas diversas e tal, sorrindo juntas, trabalhando. E aí eu falei, eu vou perguntar, né, o que que eles têm em relação a isso, assim. E aí eu perguntei, e foi tão constrangedor, era uma reunião online. E aí foi tão constrangedor que eu acho que eles ficaram uns 15, 20 segundos calados, assim. E eu fiquei tipo, gente, será que travou? E aí ninguém abriu o microfone. E eu fiquei, tá, o que que tá acontecendo? E aí, por fim, assim, né, você pensa, tinha uma pessoa que era altíssima liderança, então fundador da empresa, a head de RH também, que tá numa liderança mais alta, e uma pessoa que não era liderança, queria trabalhar comigo. Você espera que quem vai falar, o RH ou a pessoa que é dona da empresa, né? Mas aí não, eles ficaram mais de 20 segundos ali com o microfone fechado. A pessoa que trabalharia comigo abriu o microfone e começou a balbuciar alguma coisa, assim, ela tentou, coitada, ela tentou, mas ela não falou nada. E aí o fundador já interrompeu ela, assim, já abriu o microfone e começou a falar, e aí ele me fala uma coisa, assim, que eu quis rir muito, que ele falou assim, então, Marina, é que a gente tem tanta coisa, mas tanta coisa, que se eu for te falar agora, a gente vai gastar muito tempo. Então faz o seguinte, eu vou terminar aqui a nossa reunião, eu te mando por e-mail um documento que a gente tem com todas as nossas ações. E eu, tá, achei estranho, mas falei, beleza. E aí acabou a reunião, é óbvio que esse documento nunca chegou, assim, né? Assim como também uns dias depois eu recebi um e-mail falando que eu não tinha sido aprovada. E esse e-mail nunca chegou, esse documento nunca chegou, e eu tenho certeza que esse documento não existe, assim. Então, esse é um exemplo que eu tenho, assim, de prática muito clara de quando você está, né, anunciando uma coisa que você não está fazendo dentro. E aí a gente entra naqueles termos que são bem nichados, assim, da área, mas, tipo, diversity washing, né, que é aquela lavagem da diversidade, aquela maquiagem da diversidade. Isso para mim é um exemplo claríssimo, assim. Você está no site da empresa, a diversidade está ali como um valor num lugar super de destaque, então qualquer pessoa que seja um cliente, seja um investidor, seja alguém que, né, assim como eu, gostaria de trabalhar lá, pesquisa, mas isso quando você vai ver na prática não tem nada. Então tem muita empresa fazendo isso. E aí, né, quando isso acontece, assim, é o pior dos mundos, porque primeiro a gente está falando de provavelmente um ambiente de trabalho que não permite que a gente seja quem a gente é, como você até comentou lá no começo. Mas a gente está indo também para um lugar que é um tanto de risco. E a gente tem, quando a gente fala de diversidade ou da falta dela, né, da falta da inclusão, a gente tem um bocado de risco. Então a gente está falando de risco jurídico, igual o Bruno trouxe? Sim, estamos falando de risco legal, de risco jurídico. Tem muita coisa que está como regulação, que está na lei, enfim. Mas a gente não está falando só desse tipo de risco, porque a gente tem risco de imagem também. Então, para essa empresa, por exemplo, não há nada que eu possa fazer contra ela juridicamente, assim, mas prejudicou a minha imagem dela. Então, eu, né, ainda que eu fosse recrutada para trabalhar lá, era bem pouco provável que eu escolhesse, porque naquele momento era um momento que eu podia escolher, que deixando bem claro, assim, eu tinha outras propostas, mas era bem provável que isso pesasse, assim, não só porque não tinha nada de diversidade, como também estava tentando fingir que tinha, o que piora muito as coisas assim. Então tem esse risco de imagem que é muito forte. E aí isso assim, claro que eu sou uma pessoa, né? Mas foi interessante porque isso deve ter uns 3 anos, 4 anos. E aí no ano passado eu e minha esposa fomos contratar um serviço dessa área que essa empresa presta. E aí eu lembro que quando ela listou assim as possíveis
empresa que a gente poderia comprar e contratar, eu falei, não, não vamos nessa aqui, porque assim, eles podem prestar o melhor serviço, mas isso para mim importa, então isso me incomoda num ponto de eu que eu não vou gastar o meu dinheiro lá. E a gente tem diversas pesquisas hoje que mostram isso, assim, que como que, né, tem uma parcela grande dos consumidores que preferem gastar dinheiro em empresas que tenham comprometimentos claros e propósitos claros com temas de ESG e temas de diversidade. Então, o risco é muito gigante quando você faz algo assim. Então, é isso que eu estava falando. Não necessariamente, e em alguns casos você vai ter, mas não necessariamente você vai ter um risco jurídico ali. Não necessariamente você vai responder juridicamente por aquilo, mas você vai responder ali na arena da opinião pública. E aí eu acho que as coisas podem ser até piores, assim. Então, tem esse risco gigante. Então, porque essa é a grande questão que muitas vezes as empresas não colocam no papel, né? O diversity washing é um termo muito bom, porque vem do greenwashing, né? E hoje, qualquer coisa que as empresas pegam e que tá como assunto que parece pop, mas assim, esse assunto não é pop, esse assunto é importante. Ele tem que estar, ele não tem que ser uma trend, ele tem que ser enraizado, ele tem que ser um pilar de todas as empresas, né? E é isso que nós aqui, como comunidade LGBT, também é importante a gente levantar, né, essas situações. Ô, Paty, Tem desculpa, eu acabei não te respondendo a última pergunta, que era que o que o jurídico tem a ver com isso, né? Como que o jurídico trabalha sim, com isso? eu ia linkar isso, assim, no Não, sentido desculpa, eu lembrei das depois práticas aqui. efetivas. Então, e aí quando a gente pensa tudo isso que eu falei de estratégia, uma coisa que a gente não pode deixar acontecer, que também acontece muito, é que uma área só fique responsável por trabalhar a diversidade dentro da empresa. Então, isso geralmente ou fica com uma área de diversidade mesmo, ou no caso das empresas que não têm essa área, fica ali com o RH. E às vezes com comunicação, assim. E aí, o que que acontece? Se entende que trabalhar diversidade, equidade e inclusão é parte só dessas áreas. E aí isso é muito problemático, porque assim, primeiro, você não tem uma atuação sistêmica integrada ali entre todo mundo. E dois, o que não é de, o que se não é meu, né? Se no meu dia a dia lá, por exemplo, eu sou do financeiro. E aí eu já tenho milhões de coisas que eu preciso fazer e que eu sou cobrada por isso no meu trabalho. Se a diversidade, se algo de inclusão e de diversidade não faz parte do meu trabalho, no sentido de eu sou cobrado por isso, eu tenho metas disso, né? Isso faz parte do que a liderança me cobra, eu provavelmente não vou fazer isso. Ou eu só vou fazer, só vou me interessar se, por exemplo, eu fizer parte de algum grupo minorizado, que é o que a gente mais vê. Então, você vai para as empresas, quem está ali nos grupos de afinidade? As pessoas de grupos minorizados. Por quê? Porque elas entendem que se elas não fizerem nada, ninguém vai fazer nada. Então, a gente ainda joga uma sobrecarga para essas pessoas. E aí, quando a gente fala tanto de comunicação, quando a gente fala de jurídico, a responsabilidade é esse trabalho em conjunto. Acho que o jurídico ele tem uma responsabilidade mais estrutural ali, de entender primeiro, né, o que está dentro da lei, o que está dentro do respaldo, dar o respaldo ali para as ações de diversidade. Mas eu acho que é muito mais interessante quando o jurídico ele consegue ir além de só reagir a alguma coisa. Então, por exemplo, tem uma crise, tem um problema de discriminação. Obviamente, o jurídico vai entrar ali, isso é claro, claríssimo. Mas eu acho que é muito legal quando consegue fazer o contrário, assim, porque na maioria das vezes, na maioria do tempo das empresas, elas não vão estar apagando incêndio, elas vão estar trabalhando ali, fazendo as coisas delas. E aí é legal o que surge nesse momento, assim, o que que é propositivo nesse momento. Então, por exemplo, não sei se vocês chegaram a saber ou se lembram, lá em 2020, a Magalu fez o primeiro programa trainee para pessoas negras e indígenas do Brasil. E assim, foi um rebuliço gigante. Quando eles anunciaram isso para o mercado, para a imprensa, eles receberam assim diversos processos. Pessoas foram na justiça processando a Magalu por supostamente uma discriminação reversa, um racismo reverso ali. E aí, assim, claro que aí depois é bem legal, porque tem até no YouTube quase um curta-metragem assim da Magalu explicando como foi todo esse processo. E lá fala muito da atuação do jurídico nisso, assim. Porque, claro, você vai montar uma estratégia, um programa desse, muito provavelmente ele não vai vir do jurídico, a iniciativa é do jurídico. Mas vai ter uma base ali do jurídico para entender o que que eles vão fazer. E aí, eu acho que quando a gente consegue juntar as coisas, a gente consegue fazer coisas maiores. Por quê? Porque você não vai só dentro do que a possibilidade jurídica. Você vem com a possibilidade jurídica é essa, a gente consegue atuar dentro disso aqui, se a gente fizer isso aqui, a gente está certo, mas a gente vai extrapolar isso aqui.
Porque não é só, é o que eu estava falando antes, a gente não vai fazer, a gente não, o mundo ideal, né, a empresa ideal, ela não vai fazer só o que está regulando, ela vai fazer além. E aí, para ela ir além, ela precisa do jurídico ali para sustentar a base. Então, que a Magalu tem certeza que talvez eles não esperassem tanto rebuliço quanto teve, assim, mas eles estavam muito seguros do que eles estavam fazendo, porque eles estavam muito seguros de que eles não estavam cometendo nenhuma discriminação contra pessoas brancas ali. E aí, toda a resposta que eles fizeram pós isso, tanto a resposta, né, para a justiça, quanto a resposta midiática, que foi como eles se posicionaram tanto para a imprensa quanto nas redes sociais, isso foi muito respaldado pela ação do jurídico. Então, eu acho que funciona muito bem quando a gente consegue interligar tudo isso. E aí, para isso, a gente precisa capacitar também a galera que está no jurídico para lidar com assuntos de diversidade, para aquilo ser um pouco interseccional, assim, né? Para a gente entender que tem camadas ali e que isso tudo se mistura e a gente consegue construir coisas mais estratégicas e que tem mais resultados. Sim, inclusive eu ia pegar esse gancho até sobre treinamentos internos, porque também não é só a gente falar que está fazendo, é fazer internamente. E também perguntar para o Bru, também muitas vezes a gente tem essas ações internas que a gente vai divulgar, só que sejamos realistas, às vezes temos resistências internas para isso, né? Possam existir pessoas preconceituosas dentro do seu quadro de funcionários. E todas essas ações vão criar resistências que a gente pode perceber como faróis, né? Na perspectiva de vocês, Bru e Mari, né? Como que o departamento jurídico e também ligado com o pessoal de comunicação, a gente pode mediar e transformar essa resistência num diálogo mais construtivo sobre não só a importância dessas ações para a empresa, mas como essas ações são importantes socialmente, porque também as políticas, se a gente for pensar que elas são educativas, talvez esse não seja o caminho, né? Como que vocês consideram isso? Assim, qual é o caminho para seguir? Perfeito. Uma pergunta um pouco. Eu não sei, assim, né? Não sei se eu vou ter uma resposta objetiva, mas acho que a gente tem alguns caminhos para pensar. Falando sobre compliance, eu acho que, e aí sobre compliance discriminatório, né? Eu acho que o ponto principal é a gente entender que o compliance antidiscriminatório, para ser bem sucedido, né? Para de fato caminhar para essa transformação cultural, não pode ser encarado só como uma ferramenta jurídica, não pode ser encarado só como ainda mais a percepção que a gente tem das ferramentas jurídicas, que é isso, é algo para o controle, é algo para punir, é algo para. Ou então para evitar uma punição, para evitar que você seja condenado, para evitar que a empresa seja processada. E aí passar a observar que o compliance discriminatório também prevê ações que são educativas, de sensibilização, então letramento, ações de escutativa, e aí que são coisas que vão caminhar realmente lado a lado, assim, né? E aí é curioso que a Mari, quando ela fala dos riscos reputacionais, né, isso é 100% compliance antidiscriminatório, assim, Mari, estou falando que você pode passar a usar essa expressão dentro dos seus treinamentos também, porque é isso, né? Compliance antidiscriminatório vai falar da gestão dos riscos, e o risco reputacional é um risco, né? Inclusive, me identifiquei 100% quando a Mari falou dessa empresa que investi, porque não sei quem chegou depois, mas eu estava falando que eu vou casar, né, em algumas semanas. E isso, assim, gente, a gente, quando vai procurar fornecedor, a gente está olhando para pessoas, né, e para marcas que se posicionam pela diversidade, assim. Então, estou dando o meu exemplo, a Mari deu dela, mas sei que isso a gente consegue escalonar para entender como um padrão de consumo. Voltando para dentro das empresas, então acho que um dos caminhos é exatamente a gente superar essa ideia de que compliance ele é um instrumento só de controle e proteção da organização e passar a ser observado como um instrumento de proteção das pessoas. Então, para garantir que todas as pessoas possam estar ali dentro, né, de forma digna, que possam se sentir livres para expressar quem são, para ser quem são, e que o trabalho não seja esse local
esse local que vai ferir sua dignidade, que vai ferir sua autonomia, sabe? Agora, a resistência existe, né? Exatamente como eu falei no começo, o local de trabalho ele é esse microcosmo da sociedade. Então, essas tensões que estão do lado de fora estão do lado de dentro, e quando chegam discursos que vão desafiar essas tensões ou propor outras alternativas para essas tensões, isso vai ter uma resistência. Como a gente quebra essa resistência, que muitas vezes, eu sempre digo, né, que muitas vezes é uma resistência muito justa. A gente não está falando que necessariamente todas as pessoas sejam preconceituosas, tenham má fé, não se importam com esses temas, mas são pessoas que geralmente, além de tudo, estão sobrecarregadas, têm uma rotina de trabalho que é super exaustiva. A gente vive um modelo de trabalho que ele é muito baseado, é, que é muito baseado na exploração das pessoas também, né? Então a gente sabe que muitas vezes quando a pessoa escuta assim, ah, vai ter um treinamento sobre diversidade, ou você vai ter que aprender a se comunicar de uma forma extra, de uma forma nova, a pessoa já pensa, pô, ferrou. Então, além de entregar todos os meus resultados, ainda vou ter que ficar aqui uma hora ouvindo essa pessoa falar tal coisa. Então é importante a gente ter essa sensibilidade e trabalhar sempre em conjunto para tudo isso, né? Nos treinamentos, na forma como a gente leva isso para as pessoas colaboradoras, como a gente apresenta isso não como uma cobrança ou não como a gente vai te ensinar como você tem que agir, a gente vai corrigir isso em você, e mais como queremos propor um novo modelo de organização que vai ser positivo para todas as pessoas aqui. Porque um ambiente que ele é inseguro para uma pessoa por determinada característica, em determinado momento pode ser um ambiente inseguro para você também, por essa determinada característica que você tem. E não existe, né? Não existe prosperidade, não existe sucesso, não existe bem-estar mental no ambiente que as pessoas estão sendo violadas e que as pessoas estão sendo desrespeitadas. Por mais que uma ou outra pessoa consiga se destacar, aquele ambiente nunca vai ser saudável para todo mundo. Então, pensando assim, em caminhos, acho que um caminho é exatamente a empatia e olhando com sensibilidade e cuidado para essas tensões mesmo. Mas vou adorar ouvir também a perspectiva da Mari. Muito bom, Bruno, muito bom. É, acho que o que eu tenho para falar é muito complementar assim o que você já trouxe, porque eu tenho uma técnica um pouquinho para eu mesma, assim, quando eu chego em alguma empresa, de tentar detectar quais públicos que estão ali. E assim, geralmente eu acho três grupos de pessoas em qualquer treinamento, consultoria que eu vou dar. Tem, primeiro, as pessoas que já estão convertidas pelo tema. Então, elas, quem são aquelas, né? Somos provavelmente nós que estamos aqui. A gente se interessa por o tema de diversidade, né? Seja porque a gente faz parte de algum grupo, ou porque, enfim, alguma coisa que a gente tem uma afinidade ali com esses temas. Com essas pessoas é muito legal de eu conversar, porque são as pessoas que, quando eu tô lá na palestra, elas estão assim, balançando a cabeça e elas me dão ali um retorno quase de empático mesmo, de que eu tô no caminho certo. Legal, mas não basta conversar com essas pessoas, porque elas já estão compradas pelo discurso. Então, elas muito provavelmente já fazem tudo que elas podem fazer para que aquela empresa seja mais inclusiva. E aí a gente chega em dois outros públicos que são mais desafiadores, que são aqueles públicos que não querem ouvir o que eu tenho para falar, assim. Então é o que o Bruno falou. Ah, tem aquelas pessoas desse segundo grupo que talvez elas estejam apenas cansadas mesmo da rotina delas, do trabalho que elas têm, e aí é mais um treinamento, e a empresa já fez 30 treinamentos sobre esse tema, mas nada muito vai para frente. Ou são aquelas pessoas que não têm muita informação, então elas às vezes não sabem muito bem o que que é. E tem uma dinâmica que eu faço às vezes que quebra um pouco isso, que é eu boto lá um daquela plataforma Mentimeter, né, que as pessoas preenchem as coisas anônima, para elas colocarem primeiras palavras ou coisas que elas pensaram quando elas viram que a empresa ia fazer um treinamento X em diversidade. E assim, vem coisas maravilhosas assim pra gente trabalhar, são coisas absurdas, mas muito boas de trabalhar. Teve uma que aparecia assim, ela aparece de formas diferentes, mas é uma ideia geral de que alguém falou uma vez que era, é, de trabalhar com diversidade, ele tinha uma ideia de que eu ia ali para convencer a liderança dele que era para demitir pessoas como ele, e contratar pessoas diferentes dele. E aí, assim, eu achei muito doido quando eu vi, mas eu comecei a pensar e falei, gente, isso está aparecendo, claro que com outros nomes de forma frequente, assim, então tem alguma coisa ali. E aí, claro, uma pessoa que ela acha que eu tô lá para tirar o emprego dela de alguma forma, é óbvio que ela vai ser o mínimo possível simpática ao que eu tô falando, assim, não tem como sair disso. Essas pessoas, todas essas, seja por, né, cansaço, falta de conhecimento, enfim,
elas são pessoas que a gente consegue conversar. Então, eu identifico essas pessoas para quê? Para eu entender qual é o tipo de comunicação que eu vou usar com elas, porque a mensagem é a mesma, mas eu vou conversar com elas diferente da forma como eu converso com aquelas pessoas que estão convertidas. Porque eu preciso falar de outras formas, né? Preciso trazer, por exemplo, como isso que o Bruno falou, olha, talvez isso aqui não tenha a ver com você e não te incomode, mas no futuro, algo semelhante relacionado a uma outra característica pode ser problemático para você. E o terceiro grupo, que aí eu acho que é onde o jurídico pode atuar mais, é aquele grupo que é difícil, ele não quer ouvir, mas não adianta que eu fale. Assim, eu posso falar por 10 horas, eu posso trazer dados, eu posso desenhar, eu posso trazer vídeo, eu posso plantar bananeira, não importa. Eles não vão dar o passo, dar o braço a torcer, assim. Seja porque eles realmente não acreditam em nada do que eu falo, seja porque eles têm preconceitos muito fortes ali dentro e não estão dispostos nem um pouco a mudar. Mas essas pessoas não têm conversa com elas, não tem conversa, não adianta. E aí a gente entra para onde? Geralmente, para onde vai a consultoria disso? Para a parte de conduta. Porque assim, eu não tenho como, por mais que eu tente, ensinar as pessoas a serem pessoas decentes para fora da empresa. Assim, eu não tenho como, né? Assim, é parte do meu trabalho, é o que eu tento fazer todo dia, mas eu não tenho como garantir que eu faça isso. Mas eu tenho como garantir que aqui dentro da empresa as pessoas não se portem dessa forma. E aí entra o código de conduta. Então, o jurídico entra muito nisso, nessa parte de pensar esse código de conduta e muito nessa parte de traduzir essas informações para as pessoas. Porque uma coisa que acontece muito quando eu chego nas empresas, por exemplo, vou falar de assédio. As pessoas não sabem exatamente o que que é assédio. Elas sabem assim, é uma, né, uma coisa ruim que acontece aqui, sei lá, meu chefe, quando meu chefe é ruim. Tá, mas o que que é quando seu chefe é ruim? O que que é um assédio moral? Ah, ele grita comigo, é um assédio? Ah, ele teve uma vez que eu cheguei numa empresa que a menina falou: ai, meu chefe bate a cabeça na parede quando ele fica puto. Tipo assim, isso é assédio moral? Então, a pessoa precisa saber o que é assédio moral para ela conseguir usar os canais de denúncia da empresa, por exemplo, usar o compliance ali, ela precisa entender. E aí eu acho que o jurídico pode muito trabalhar com a comunicação nessa parte, que é uma oportunidade muito grande, porque muita coisa que é de compliance, muita coisa que é jurídica, fica muito no jargão jurídico, fica muito no jargão do compliance, e as pessoas leigas, elas não entendem, assim. E eu falo de coisas bobas, porque como eu falei no começo, não sei se vocês estavam aqui, eu sou casada com uma advogada, e no começo do nosso namoro eu falava muito com ela: por que que você tá falando comigo como se você tivesse numa audiência, assim, não faz sentido, tipo, fala palavras que eu entendo, sabe? E eu acho que isso é uma brincadeira, claro, mas levar isso para a empresa também, porque muitas vezes, obviamente, tem gente que vai cometer assédio porque vai cometer assédio, tem gente que vai cometer assédio porque não entende que aquilo ali é um assédio que pode ser considerado uma microagressão, por exemplo. Então, ajudar a traduzir um pouco isso, eu acho que é um papel muito legal que o jurídico tem. Dá para trabalhar junto com a comunicação aí e fazer com que, né, a experiência das pessoas que trabalham na empresa seja positiva aí no final de tudo. Gente, eu até levantei a mão para falar, porque a Mari falou uma coisa que eu acho que a gente tem que falar também, que é enfim, nesse trabalho, nessa troca de jurídica e comunicação, é de canal de denúncia, gente. A gente que trabalha com senso de diversidade, né, que vai falar ali, e não só na lógica desse senso que vai olhar para os números, né, mas que vai olhar também de forma qualitativa para a resposta das pessoas. Eu já fiz alguns censos que vão falar sobre canais de denúncia. Quantas pessoas colaboradores se sentem seguras ou sabem da existência de um canal de denúncias. E para isso, esse alinhamento da comunicação, do RH e do jurídico também, gente, é essencial. Porque não adianta, né? A Mari falou do código de conduta. Não adianta ter um código de conduta lindo, ali, perfeito, 100% completo, que conte com um canal de denúncias, né? Se quando a gente vai passar isso para as pessoas colaboradoras, elas não saibam como acessar o canal de denúncias, o que falar no canal de denúncias, quem vai olhar as denúncias do canal de denúncias, como vão adressar essas denúncias, e principalmente que elas não têm a segurança psicológica necessária para de fato denunciar. Gente, a coisa que eu mais ouvi dentro de organizações já. Aconteceu isso comigo. Você denunciou? Não, porque meu colega denunciou e não deu em nada. Que meu colega denunciou, o chefe dele soube e não fez nada, foi só transferido de setor. Então, quando costurando isso bem, bem redondinho assim, a comunicação e o RH também, trazendo isso puxando para o lado para RH também, como essas informações jurídicas são não só traduzidas, mas fundamentam uma cultura de confiança mesmo.
que as pessoas saibam, né? Olha, essas denúncias vão ter o peso que merecem e não só vai ser esse arcabouço jurídico que não vai levar a lugar nenhum, né? Porque algo que desse diversity watch, né, que a Mari falou e que a Paty trouxe também, é exatamente isso. A gente vê que muitas organizações elas se precipitaram em construir todo um sei lá, uma fundamentação jurídica. Assim, em muitas delas nem isso também, né? Mas para falar, olha, isso aqui está valendo, mas quando a gente vai ver na cultura, isso não existe. Óbvio, né? Puxando a sardinha para o direito, para mim, muitas vezes o primeiro passo é estar tudo garantido nas normas. Mas a gente sabe que também não adianta estar tudo garantido nas normas e a cultura não caminhar nesse sentido. Então, achei que valia a pena trazer esse ponto do canal de denúncia também, que não sei na experiência de vocês, mas na minha experiência é algo que eu percebo muito, ouço muito. É bom você ter trazido essa questão do canal de denúncia, porque também na minha trajetória profissional, também já trabalhei com canal de denúncia, muitas vezes o canal de denúncia não leva a nada, né? A empresa, o jurídico vai lá, procura, entende o que aconteceu, mas e aí, o que que eu vou fazer com isso? Será que eu vou judicializar isso? Será que eu vou demitir por justa causa? O que será que eu vou fazer? E aí, frente a isso também, já vou linkar com outro assunto que também é relacionado com denúncias e como que essas ações não estão surtindo efeito. Porque muitas vezes esse não surtir efeito quer dizer que vão existir conflitos internos nas empresas, né? E como que o jurídico, como os departamentos jurídicos também, principalmente o trabalhista, podem lidar com essas situações, porque se a gente entender que a judicialização, né, a demissão por justa causa, quase sempre o empregado foi demitido por justa causa, vai entrar com uma ação, né, quase sempre assim. É, como que o departamento jurídico, principalmente trabalhista, poderia adequar, por exemplo, métodos adequados de resolução de disputa internamente, seja por meio de consultorias, também para ajudar isso na cultura organizacional, em mostrar que as ações estão sendo efetivas e também, além de efetivas, mas também quem não cumpre essas ações está sendo de alguma forma, sim, penalizado, né? De alguma forma. Então, como que vocês entendem como que sanar quando há o problema? Por exemplo, houve o problema. O que fazer? Que vocês acham como o caminho mais viável? De novo, né, eu pessoalmente acho que existem muitos caminhos, né? Não é uma resposta, não vai ser uma resposta fácil, assim. Mas acho que um caminho seria tratar a questão antes de acontecer o problema. Vamos falar assim, que é isso, né? A cultura, criar essa cultura inclusiva, promover ações de letramento, garantir que existe o arcabouço, mesmo que ele não seja utilizado. A gente pode também definir metas para as lideranças de bonificação, de promoção, que sejam alinhadas com metas de diversidade, de equidade, de inclusão. Então, que a gente realmente crie essa cultura inclusiva, mas que, de fato, pode vir a falhar algumas vezes. Algo que pode funcionar muito, principalmente voltando para o canal de denúncias, é você garantir que essa denúncia vai ser analisada por um agente externo. Por exemplo, uma consultoria de diversidade que vai analisar todas as denúncias de determinada empresa, porque vai ser uma análise mais imparcial. Então, isso é uma solução que eu, por exemplo, sempre gosto de levar, sabendo que talvez não seja real para muitas organizações, mas para várias outras é. Agora, sobre judicialização, de fato, né? E assim, na minha experiência pessoal, eu acho que eu nunca cheguei a ver um caso concreto de uma pessoa demitida por justa causa por discriminação. Ver assim, que eu tenha atuado. Porque se a gente joga, né, na internet, no Google, a gente sabe que existe, mas eu pessoalmente nunca atuei. Acho que depende. Acho que em determinados casos é isso, né? Se for uma agressão muito criminosa, né? Vamos falar de LGBTfobia, né? LGBTfobia é um crime, mas a gente sabe que a gradação desse crime e a gradação desse comportamento, ele vai
ela vai variar. Então, a gente pode ter sei lá, uma homofobia mais recreativa, um comentário que às vezes a pessoa faz porque tá no repertório cultural dela, mais que é LGBTfobia, e a gente vai poder fazer uma mediação, né? Colocar, olha, você fez esse comentário, é por isso que é equivocado, você vai fazer aqui esse curso, você vai se retratar, você vai ter essas, como se fossem penas alternativas, vamos colocar assim, mas você vai ter essas outras oportunidades de melhora, tá? E aí isso vai ser suficiente, a outra parte vai se sentir reparada, vai sentir que sua dignidade foi preservada, que a organização fez tudo dentro do possível para responder aquilo. Existem casos que são casos, né, evidentemente, muito graves, é, que podem ser uma agressão direta, que pode ser, enfim, diversos outros níveis de assédio que eu não preciso descrevê-los todos aqui para que eles sejam reais. E aí, nesses casos, a judicialização acaba sendo a resposta mais apropriada mesmo, mesmo que seja algo burocrático, que vai levar muito tempo, porque acho que é importante as organizações também entenderem que em determinadas dinâmicas não vai existir um meio termo. É na menor parte delas, assim, principalmente na forma como as discriminações são dadas no mundo do trabalho brasileiro, sabe? Dificilmente a gente vê casos assim que sejam tão extremos no dia a dia. Claro que a gente vai ter, né, denúncias de pessoas mantidas em sistemas análogos à escravidão, a gente vai ver alguns outros casos que chamam mais atenção, e que, de novo, um caso desse não vai ser resolvido com a mediação. Mas para diversos outros casos existem sim esses mecanismos mais conciliatórios do que punitivistas, vamos dizer assim. Até complementando o que o Bruno falou aqui com um exemplo prático, porque eu atuei num caso desses no começo do ano, recentemente, assim. O que que aconteceu? Era uma empresa que uma pessoa denunciou um assédio sexual cometido por outra pessoa da empresa. A pessoa recebeu, a vítima, né, recebeu no WhatsApp fotos do órgão genital da outra pessoa, assim. Que era uma pessoa que, teoricamente, ela tinha né, uma amizade ali, enfim, tinha algum relacionamento, um laço ali de trabalho. E aí a pessoa fez a denúncia dentro do canal de denúncia, bonitinho, o canal de denúncia encaminhou para o compliance, e aí começou a atuação de um comitê de crise, assim, que aí eu acho que esse é um modelo a ser seguido, um dos modelos possíveis a serem seguidos, que é legal. Formou-se um comitê de crise com um responsável por cada área envolvida ali, que eu acho que isso que é legal, porque acho que talvez eu até esteja um pouco repetitiva nas minhas respostas, mas porque eu acho que não tem como o jurídico nem em nenhuma outra área atuar sozinha, assim. Eu acho que quando a gente atua junto, a gente consegue essas respostas de uma forma melhor. Então, o que que aconteceu? Formou um comitê de crise ali, e aí tinha a liderança da pessoa, uma pessoa da alta liderança, tinha uma pessoa responsável pelo jurídico, tinha alguém da área de tecnologia, eu acho, porque foi uma foto mandada por WhatsApp, então tinha toda uma questão de prova ali, etc. E esse grupo se reuniu para entender o que que dava para fazer, assim, tanto do ponto de vista da empresa se precaver, quanto do ponto de vista de, né, ajudar aquela pessoa que foi uma vítima ali dentro. E aí, como que o jurídico, o que que foi a atuação principal do jurídico? Fazer o que o jurídico mais sabe fazer, né, que é entender realmente ali como vamos demitir essa pessoa, tipo, e como vamos fazer isso de uma forma que não seja prejudicial para a empresa. Enfim, fizeram magnificamente o trabalho, perfeito. E aí eles começaram até, e isso veio do jurídico, foi bem legal, assim, porque eles começaram a propor também um conjunto de caminhos ali para a gente não só demitir a pessoa que tinha cometido o assédio, como para resguardar a pessoa que tinha sofrido o assédio. E aí isso eu achei muito legal, porque quando a gente fala de comitê de crise, de qualquer crise, a gente está falando de uma série de coisas que a gente precisa fazer. Então, entre elas, a gente precisa resolver aquele problema específico, a gente precisa tratar com a pessoa que foi a vítima especificamente daquele problema. Nesse caso, que tem ali uma pessoa que cometeu né, um crime, a gente está tratar com essa pessoa também. E, enfim, gente, desculpa, eu falei crime, mas eu não sou do direito. Foi mal, já vi pessoas me corrigindo aqui na cabeça. Mas, enfim, cometeu ali uma infração na empresa. E tratar para que isso não aconteça de novo. Então, como que o jurídico atuou ali? Fez a parte da pessoa, então entendeu como que dava para demitir, viu que dava para demitir com justa causa, viu que as provas da moça ali eram super plausíveis, dava para fazer, foi tratar com ela. Então, se juntou ali com a equipe de RH de cultura para entender como seria o melhor cenário para ela.
Ah, o melhor cenário para ela era ela trabalhar de casa um tempo até eles conseguirem demitir esse cara para ela não ter que encontrar com esse cara na empresa. Colocaram ela no home office, né, com todas as garantias, enfim, tiveram uma conversa com ela ali de que o emprego dela estava certo, enfim, que não era uma represália nem nada. Foram tratar disso e, obviamente, num comitê de crise você prevê o que pode acontecer. E eles previram que o cara poderia entrar com processo contra eles, um processo trabalhista. E isso de fato aconteceu. E aí eles conseguiram prever até que o cara vai entrar com esse processo, né? Bem provável que ele entre. E se ele entrar, é muito provável que a gente precise colocar a nossa colaboradora para testemunhar. Então, como a gente vai resguardar ela também? Então, eles conseguiram desenhar a estratégia disso tudo antes de ir lá e tomar a decisão que era de demitir o cara. E aí tudo aconteceu nessa sequência. Eles demitiram o cara, passou um tempo, ele foi lá, realmente entrou na justiça, a vítima teve que ir lá depor, enfim. Só que ela já estava totalmente respaldada, ela já entendia o que ia acontecer naquele processo, ela já sabia qual era o próximo passo, e ela ficou tranquila. Eu fiz entrevistas com ela de clima e ela estava, assim, dentro do esperado, ela estava tranquila, porque ela entendeu que tinha um respaldo todo da empresa ali, que a empresa estaria com ela, não era ela que estava sendo levada na justiça, ela estava ali como uma parte da empresa, e o processo, dentro do possível, porque, né, é um caso horrível, se deu bem, assim. Então, eu acho que isso é um exemplo de um pouco do que o Bruno falou, assim, dá pra gente trabalhar em conjunto para lidar com isso e ir além. E aí, depois, o que a empresa fez? Começou a pensar, óbvio, não vai falar desse caso, né, nominalmente para a empresa toda, mas como a gente vai comunicar o resto da empresa que esse tipo de coisa não tá legal. Então, eles fizeram uma campanha de comunicação ali com o apoio do jurídico para trazer esse tema de novo para demais pessoas que possam achar, né, que esse tipo de comportamento é aceitável, que não é. Então, é uma coisa meio conjunta, assim. Não sei se deu para entender. Sim, perfeito. Na verdade, as duas respostas se conversam entre si, né? No sentido de que a gente precisa, de um lado, fazer todo o aparato para a pessoa conseguir denunciar de forma adequada, e do outro lado, de como que a gente vai responder isso e não apenas como que a gente pode proteger a vítima, né? Que essa é uma questão. Talvez uma das mais importantes, né, no segundo passo. Bom, gente, a gente está caminhando para o final. Aqui a gente está com um quórum bem legal. Não sei se alguém aqui gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação. Eu deixo aberto aqui alguns segundinhos para se alguém quiser falar algo. Está aberto. Bom, é final de expediente, sabe como é, né? Aí tá tudo Super tranquilo. compreensível, até Super parece. compreensível, exatamente. E muitos aqui, enfim, webinars e podcasts e etc., a gente muitas vezes escuta fazendo várias coisas, né? E aí depois revê e revê e revê. Mas, nossa, foi uma aula aqui essa conversa com vocês. Eu acredito que a partir dessa conversa a gente consiga pensar muito além, né, do que simplesmente políticas bonitas para a gente passar em junho, mas também como que isso afeta a vida não só das pessoas da comunidade, mas também de todo mundo, né, como um movimento social. E como que isso é uma condição sine qua non para qualquer empresa, para ela prosperar, e também ser um lugar acolhedor para a gente ser quem a gente é, né? E assim a gente consegue também trabalhar melhor, né? Que é isso que, no final das contas, toda empresa quer, que a gente consiga ser nosso, né? Ser nosso. Paty, Bom, dá tempo de uma pergunta ainda? opa, o Bruno Eu chegou. tava, eu tava, enfim, sofrendo aqui com fone e cliques, e, enfim. Não, mas eu queria só, acho que como para meio que juntar tudo isso que a gente falou aí, né, durante, enfim, essa hora que passou super rápido, né, a gente começou a falar isso, que de repente, nossa, uma hora passa voando. Mas entender um pouco, né, do background também, acho que principalmente ali do Bruno, né, nosso também aqui de comunicação. A gente falou um pouquinho sobre, né, diversos times trabalhando junto, né, nesse crise, né, após a crise, e também nesse compliance, né, nessa prevenção. A minha pergunta é só nesse sentido de como que a gente consegue concatenar e conectar todas essas pessoas tão diferentes entre si, né, seja do jurídico, seja da comunicação, muitos outros times também aí no meio que fazem parte, né, enfim, que podem fazer parte desse ecossistema, né?
como meio que unir todo mundo e fazer, né? Porque às vezes fica isso, a gente acha que é do pessoal do jurídico, o jurídico acha que é comunicação, né, outro pessoal acha e fica aquela bola dividida e ninguém, sei lá, meio que assume a frente e às vezes a coisa acaba não, não tomando o rumo que a gente quiser, né? Que a gente gostaria que tomasse. Então, só um pouquinho dessa questão de conectar times diferentes e conseguir, sei lá, extrair o melhor ali de cada visão diferente que cada equipe possa trazer. Perfeito. Vou dar uma resposta super objetiva e super burocrática, assim, não vai ser nem um pouco uma resposta inspiradora. Poderia, né, falar em propósito, encontrar o propósito em comum, mas acho que não, assim, acho que a resposta mais burocrática e mais objetiva é intencionalidade, assim mesmo. Tipo, como eu falei, né, nós temos rotinas super corridas, toda área tem suas demandas, a gente está falando aqui de áreas, né, jurídico, RH e comunicação, gente. São três áreas, só faltava trazer as vendas para a gente juntar os times mais ocupados, assim, de uma organização. Então é isso, tem que ter intencionalidade, tem que ter, olha, a gente vai ter reuniões mensais para tratar sobre esses temas, a gente vai ter esses momentos de trabalhar junto, sabe? Colocar no cronograma de trabalho esses momentos, entender que problemas, né, e demandas que são complexas, que não são simplesmente resolvidas, elas necessitam de respostas que sejam construídas coletivamente, elas demandam realmente que tenham diversos atores, e que sem isso não é possível respondê-las, sabe? Uma das primeiras coisas que a Mari falou aqui foi desse problema de achar que diversidade é problema de uma equipe só. E aí, qual a solução para isso? É realmente dividir esse problema, vamos falar assim, o problema da diversidade, não, dividir essa demanda, né, essa necessidade é, de forma mais coletiva com intencionalidade. Não adianta também a gente falar, esse é um problema. Diversidade é uma estratégia do negócio que tem que estar em todos os times, mas se não está ali na agenda, no orçamento, sabe? Não está. Então, acho que é isso, incluir na agenda, no orçamento, com intencionalidade. Perfeito, eu não tenho nem o que completar, assim, só falar que se você tiver uma pessoa que seja embaixadora do tema ali, que ocupe um cargo de liderança, para você trazê-la para esse tema, para esse assunto, ajuda bastante, porque ela tem ali poder para conseguir, por exemplo, montar um squad de vários times, ou para fazer um projeto unindo uma pessoa de cada time para testar, enfim, trazer isso para a parte de processo mesmo do dia a dia, para isso tomar tração. Acho que ajuda bastante. Perfeito. Obrigada, Bru, pela sua pergunta e Bru pela sua resposta. E, bom, assim a gente chega ao fim, ao nosso primeiro webinar, aqui Bate-Papo Pact Insights. Agradeço imensamente, Bruno e Mari, por estarem aqui, por terem topado, gastar essa uma horinha com a gente. Passa muito rápido, né? Porque é tanta coisa para conversar. A gente conversou ontem, né, sobre como que ia ser e tudo mais. Vocês viram que eu tinha muito mais coisa para falar, né? Não deu para falar tudo. A gente falou o quê? Um quarto daquilo que a gente tinha pensado. Mas mesmo assim foi muito legal e acredito que possa auxiliar muita gente a pensar fora da caixinha também, né? Não apenas seguir ali protocolos que a gente já pensa. E é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Foi Obrigado, ótimo. gente. Sigam a gente nas redes sociais, conversem com a gente, vamos trocar mais ideias, estamos aí à disposição. Tô falando pelo Bruno também, mas eu acho que ele vai falar isso também. Então, Ah, sim. Sigam eles. O Mari, link, o LinkedIn deles é ótimo. o bom desse bate-papo com você é que economizou demais, assim, você já falava mil coisas que eu pensava, eu te complementava, se sempre fosse fácil assim, parabéns, sim. Paty, parabéns, pessoal, Foi pela, muito bom pela, mesmo. pela Gostei bastante. organização, foi muito legal. Obrigada, Valeu, gente. gente. Obrigada a todos Obrigadão. que participaram também. Tchau, Tchau, gente. Bom tchau. Valeu, trabalho. tchau, tchau.